Vamos continuar a nossa aula. Então, agora a gente vai falar sobre a terceira classe dos hormônios sexuais, que são os progestágenos. Dos progestágenos, a gente tem a progesterona como o principal da classe. Esse hormônio é secretado pelo corpo lúteo dos ovários e pela placenta. Quais são os progestágenos menos importantes? Além da progesterona, que é o principal, a gente tem a pregnenolona e a 17-hidroxiprogesterona. São outros hormônios que também são dosados quando é feito uma análise mais detalhada dos hormônios sexuais, mas o principal deles é a progesterona. Sempre que a gente pensa em progesterona, a gente pensa em gravidez. A progesterona é o hormônio que mais se mantém elevado durante a gravidez. Vamos ver as funções dos progestágenos. Tem como função a indução da secreção e decidualização do endométrio. O que é isso? Isso é quando acontece o começo da preparação para implantar o óvulo fecundado. O embrião, quando ele é fecundado, para ele começar para ter a preparação do endométrio, que é daquela camada do útero, é a progesterona que faz essa função. Além disso, a gente tem como função a implantação do ovo mesmo, do óvulo fecundado, e a manutenção dessa gravidez. Inibição das contrações uterinas, quer dizer o quê? Ele vai tentar inibir que haja uma contração antes da hora. Então, é a manutenção da gravidez mesmo. Até que existem casos de pessoas que têm problema de segurar a gravidez, a gente diz de forma leiga, assim, segurar a gravidez, que tem abortos recorrentes e coisa assim, que as pacientes acabam fazendo injeções de progesterona, que é para tentar manter essa gravidez, para tentar diminuir o risco de aborto. E o desenvolvimento glandular das mamas é função dos progestagênios também. Aqui a gente vai ver como é feito o controle da liberação desses hormônios. Então, a gente vai se referir ao estrogênio e à testosterona, que são os principais, e que eles são produzidos pelas gônadas, que já é o sistema final lá, que é testículo e ovário. E a gente vai ver que eles têm um controle de sistema nervoso central. Igual na aula de tireoide, que a tireoide produzia os hormônios da tireoide T3 e T4, em resposta ao estímulo do TSH, que é hipofisário, que tem a resposta do estímulo do hipotálamo, né? Então, esse sistema aqui também acontece da mesma forma. Existem outros hormônios que controlam a liberação desses hormônios sexuais, que são eles: hormônio luteinizante, hormônio folículo estimulante, que é o LH e o FSH, que são bem conhecidos. A prolactina também é bem conhecida. O hormônio liberador de gonadotrofina, o GnRH, é muito conhecido também. Inibina, ativina e folistatina ou foliculestatina. São menos usados na rotina, mas os primeiros 4 são bem utilizados com análise bioquímica também para avaliação de função dos hormônios sexuais. E como que funciona? Daquela mesma forma que a gente aprendeu na aula do controle da tireoide. Então, a gente tem aqui sistema nervoso central, de hipotálamo e hipófise. Fatores ambientais interferem nessa produção do hipotálamo, que vai produzir o GnRH, que é aquele hormônio estimulante de hormônios gonadotróficos, e eles vão estimular a hipófise a produzir o LH-FSH. O LH-FSH vai atuar nas gônadas, seja feminina, seja masculina, que ele vai fazer com que haja a liberação
do estradiol e a liberação da testosterona. Aqui está sendo representado uma gametogênese de masculina, de espermatozoide e ócitos, e uma esteroidogênese, que é a progesterona, testosterona e estradiol, que é uma síntese dos hormônios esteroides, que são esses hormônios sexuais. E ela vai estimular também o desenvolvimento gonadal. Assim como naquela outra aula a gente assistiu da tireoide, ele tem um feedback negativo. Então, a produção desses hormônios, estradiol, testosterona, vão inibir a hipófise e vão inibir o hipotálamo. Então, o produto dessa sequência aqui, que é a produção do hormônio sexual, ele vai inibir a hipófise, então ele vai inibir o LH e o FSH e ele vai inibir o GNRH. São o feedback negativo, daquela mesma forma que a gente aprendeu na aula da tireoide. E como que é feita a coleta desses hormônios sexuais? Tem alguma coisa importante para a gente poder conversar, né, que é diferente dos outros? Então, tem nos dados do paciente, é muito importante da mulher que a gente saiba o ciclo menstrual. Que o médico coloque que quer que colha no 4º dia do ciclo menstrual ou no 15º, qual dia que ele quer que seja feita a coleta, porque as fases do período menstrual mudam muito o hormônio sexual feminino. Então, a fase folicular, a fase ovulatória, a fase lútea, que é de acordo com o ciclo menstrual, né, vai mudar muito o ciclo dos hormônios. Então, é muito importante saber qual fase que o médico quer que seja feita essa coleta. Além disso, existem muitos medicamentos que interferem na dosagem desses hormônios. Alguns são bem óbvios, como contraceptivos hormonais, pílula anticoncepcional, anabolizantes, derivados de testosterona, e outros, como medicamentos que são comumente usados, de uso crônico e tudo mais, fenotiazínicos, metildopa, cimetidina, entre outros, eles interferem nos hormônios sexuais. Então, é importante a gente saber quais são os medicamentos que aquele paciente está usando. Existem alguns preparos, alguns exames que precisam de preparos especiais. E dentre os hormônios sexuais, um que tem um preparo bem clássico é a prolactina, que ela necessita de um preparo que é um repouso previamente à coleta. O paciente fica 30 minutos em repouso, deitado, para poder fazer a coleta em estado de repouso. Ok? Vamos encerrar essa segunda parte. E a terceira parte a gente vai começar a falar. Vamos só terminar de falar daí a análise dos indivíduos normais e as indicações. Até lá.